Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à escola dominical. Vamos lá, irmãos, hoje damos início à lição número 7 da escola dominical. Irmãos, então vamos lá, hein? Boa noite. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do livro de Efésios, ok? Os capítulos 4, 5 e 6. Nós já estudamos capítulos 1, 2 e 3, ok? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar a segunda parte do livro. Essa segunda parte do livro de Efésios traz um ensino mais prático do que teórico, ok? Ou seja, Paulo, a partir de agora, vai falar mais o que a igreja deve fazer e não tanto o que a igreja é, ou como é a igreja, não é? Ele vai sair da exposição, da explicação para a aplicação, né, para a exortação, ok? O versículo 1, ele resume praticamente os 3 últimos capítulos do livro, não é? Ele chama a igreja para viver em conformidade com a posição que ela já recebeu em Cristo. Então, se a gente tem uma posição exaltada, se Deus nos deu uma posição privilegiada, portanto devemos viver de acordo com esta posição. É o que Paulo vai falar nos 3 últimos capítulos, ok? Então, uma posição exaltada pede uma conduta piedosa correspondente. Ou seja, se nós temos uma posição que Deus nos concedeu privilegiada, a nossa prática deve corresponder a essa posição, ok? Beleza? Não, mas estava certo já. Então, meus queridos, na lição de hoje, lição 7, nós trataremos do dever da igreja de andar em unidade, ok? E a essência da aula de hoje é a seguinte: boa noite. A essência da aula de hoje é a seguinte: a igreja deve lutar para preservar a unidade já recebida de Deus, ok? Então presta bastante atenção nisso aqui, tá? Que nós vamos falar bastante disso aqui hoje. A igreja deve lutar para preservar a unidade já recebida de Deus, ok? Então vamos lá. 2 desafios. Primeiro desafio: eu quero que você saia daqui hoje enxergando uma coisa. Enxergue que Deus já nos fez unidos em Cristo, independente de como somos na prática. Deus já nos deu uma posição. A igreja é unida em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso à medida que a gente lê o texto, tá? Em segundo lugar, eu desafio a igreja que lute com todo o seu ser para conservar a sua unidade. Então, é preciso a gente entender que Paulo ele lida com dois pontos: a posição que a igreja tem e a prática que a igreja vive, né? Então nós temos uma posição. Deus nos deu muitas coisas, mas nós temos vivido conforme o que Ele nos deu. É isso que Paulo vai tratar a partir de hoje, ok? Então abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Efésios 4, 1 a 6.
Tudo bem, hein, Carlos? Tudo bem, hein, irmão? Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por esse texto que nós lemos agora, nós vamos estudar a partir de agora, Pai. Nós pedimos a Tua graça sobre esse tempo. Pedimos, Deus, que nossas mentes e corações estejam focalizados no que a gente acabou de ler e o que nós vamos ouvir a partir de agora, Pai. Que o Senhor ajuda, Deus, a gente estar focalizado nisso, a não distrair com outros pensamentos, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, o versículo 1, ele é um resumo dos capítulos 4 a 6, tá? Então o versículo 1, ele é o chamado geral a uma vida fiel ao Senhor, tá? Então eu vou ler de novo, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha só, andeis de modo digno. Ou em outras traduções, vivam de maneira digna, ou também se conduzam de uma maneira digna, ok? Então, Paulo chama a igreja para viver à altura da fé que nós professamos ter, ok? Se vocês se dizem filhos de Deus, vivam como filhos de Deus, é isso que ele está falando, ok? Um filho de Deus precisa andar de uma maneira digna, de uma maneira que honre e glorifique a Deus. Ok? Então, se você é convertido, tudo isso é para você, não é? E se você ainda não é convertido, não é? Está na hora de se entregar ao Senhor, não é? E de aprender de Deus, as maravilhas de Deus. A partir do verso 2, então, é o foco da lição de hoje, tá? Hoje nós vamos tratar mais especificamente de um aspecto dessa nova vida, tá? Que é o dever de andarmos em unidade. Então, a gente deve andar de modo digno. Em primeiro lugar, devemos andar em unidade, ok? Então, os versículos 2 a 6 vão falar sobre isso, tá? Então, andar em unidade é preservar a unidade espiritual da igreja. Isso é o que significa andar em unidade. Andar em unidade não é simplesmente pegar na mão um do outro e sair de mãos dadas. Não é uma unidade apenas exterior, visível, mas é uma unidade espiritual que Deus está falando aqui, tá? Interior. O versículo 3 deixa isso bem claro. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Ou se você não tem Bíblia, você pode olhar aqui. Esforçando-vos, versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o desafio. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito que Deus já nos deu. Deus já nos fez um em Cristo. Deus já pegou judeus e não judeus e colocou num grupo só de crentes, de pessoas que amam e servem a Deus, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, ok? Presta atenção, a unidade, irmãos, já existe. Não há um versículo na Bíblia que manda a gente fazer a unidade, porque Deus já se responsabilizou por isso, ok? Qual é o nosso dever?
O nosso dever é preservar, é manter essa unidade. É não estragar as coisas, né? Mas é manter isso, é preservar, é lutar por isso, por essa unidade. Ok? Então, quando o texto falar sobre isso, em andar em unidade, ele está querendo dizer para a gente lutar, preservar a unidade. Não criar a unidade, porque Deus já fez isso. Nós não temos esse poder, tá? Dos versos 4 a 6, nós vamos ver que Paulo ele enumera 7 fatos que demonstram que nós já temos essa unidade. Tá? Então, no versículo 4, ele começa dizendo... Alguém lê para mim? Há somente um corpo e um espírito. Isso, por enquanto tá bom, Carlos. Primeiro ele diz, há somente um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus. Eu vou citar um versículo de 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Em um corpo. Em um corpo, gente. Não em dois. Em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Deus pegou pessoas de várias nacionalidades e fez dessas pessoas um grupo só. A igreja de Jesus. Aqueles que se convertem, se rendem ao Senhor Jesus, fazem parte de um grupo só, de um corpo só, ok? 1 Coríntios 12, 20 reforça a ideia. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Assim como os crentes têm vários dons diferentes, mas o corpo é um só. A igreja é uma só, ok? Não se trata da igreja local aqui. Não está falando das igrejas, dos prédios, das denominações, mas está falando do grupo de cristãos que se converte, né? De todos os homens e mulheres que se convertem a Cristo, então fazem parte dessa igreja, desse grupo, ok? A igreja que a gente chama universal, não é a universal, a igreja universal de Deus, ok? Ou a igreja espiritual, vou dizer assim, tá? Para ficar mais fácil de entender, tá? Não há uma igreja de judeus e uma igreja de gentios diante de Deus. Há uma igreja só. Ele uniu todos esses grupos em um grupo só, tá? Então há um só corpo. Portanto, nós desfrutamos de unidade, porque só há uma igreja, só há um corpo, e todos os convertidos fazem parte do mesmo corpo. Então esse é o primeiro fato, que comprova que nós já fomos unidos, Deus nos uniu. O segundo fato, há somente um corpo e um só Espírito. Há somente um Espírito, não é? Esse Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita na igreja e que une a igreja. Nós lemos aí 1 Coríntios 12, 13, olha, eu vou colocar de novo aqui. Pois em um só, tá vendo como é que o mesmo versículo ele destaca 2 pontos, né? Embaixo ele falou que era um corpo, e em cima ele fala em um só Espírito. Todos nós quem? Os crentes, os cristãos, os convertidos, não todas as pessoas do mundo, não é? Todos os cristãos foram batizados nesse corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, ou quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não tem 2 Espíritos Santos de Deus, somente um, não é? E esse outro versículo, capítulo 12, verso 11, o comecinho diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Deus ele derramou dons para a igreja, dons diferentes para cada membro da igreja de Deus, mas é um só, e é o mesmo Espírito que faz isso. Há um só corpo e um só Espírito. Portanto, nós desfrutamos de unidade sim, porque só há um Espírito. Todos os crentes são habitados pelo mesmo Espírito, são capacitados pelo mesmo Espírito. Esse Espírito nos une também. Beleza? Até aí? Vocês podem, se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão, tá? A escola dominical está aqui para isso. Terceiro fato, versículo 5. O que diz aí? Desculpa, o final do versículo 4 ainda, eu esqueci. Isso, irmão. Há uma só esperança. Antes de converter, não há esperança para ninguém. Lembra do que foi dito lá em Efésios, capítulo 2? A gente já estudou, ó.
naquele tempo, antes de converter, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, eu digo para você, se você está aqui, eu não conheço o seu coração, eu mal conheço o meu, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Mas eu sei que eu já me entreguei a Cristo, tá? Tenho convicção disso. Mas se você ainda não entregou a Cristo, a Bíblia diz que você não tem esperança. Ok? Antes da conversão não há esperança. Mas agora, depois da conversão, todos os crentes podem desfrutar de uma só esperança. Nós esperamos a volta de Cristo para buscar a sua igreja e levá-la para o céu, a fim de vivermos com Deus para todo sempre. Essa é a esperança do cristão, de viver para Deus, com Deus para sempre, eternamente. Amém? Amém. Essa é a nossa esperança. Mas quem não se converteu ainda não tem essa esperança. Precisa dessa esperança. Assim nós temos unidade, porque nós temos uma esperança em comum. Nós temos uma esperança em comum, ok? Agora sim, versículo 5. Há um só Senhor. Quem é esse Senhor, irmãos? O Senhor Jesus, Deus Filho. O Senhor Jesus. Há somente um Senhor, não tem dois senhores. A Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, não é? Até porque não existem dois senhores. Você pode fazer do dinheiro o seu senhor, o seu dono, o dono da sua vida. Mas não há dois deuses, só há um Deus verdadeiro. A gente vai ver isso mais para frente. Só há um Deus verdadeiro. O resto é mentira. O resto é invenção de homens, não é? Há somente um Senhor. É o dono da igreja. É aquele que morreu pela igreja. É aquele que vive para interceder pela igreja, sentado no trono ao lado de Deus Pai, não é? É o Senhor, o Salvador Jesus. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Senhor. A igreja tem unidade, sabe por quê? Porque ela serve esse mesmo Senhor, o Senhor Jesus. Ela vive para esse mesmo Senhor, o Senhor Jesus. Esse é o quarto fato, tá? Quinto fato, ainda no versículo 5. Uma só fé, né? Um só Senhor, uma só fé. Há somente uma fé. Presta atenção nisso. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é ditado popular. A Bíblia não fala isso, tá? A Bíblia diz que há só um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, não é? Há somente uma verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, não é? Há somente uma fé. E a fé aqui é o conjunto da verdade que salva. É a verdade que conduz à salvação. Isso é a fé aqui nesse versículo, tá? Há somente uma fé. Há uma verdade comum que nos une, que nos faz uma igreja só, um só corpo. Qual é essa verdade, irmãos? Cristo. Olha o que Paulo falou para Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para inspirar outros. Olha, Timóteo, a verdade que você aprendeu de mim, na presença de outras pessoas, passa essa verdade para outros homens. Discipule outras pessoas. Há somente uma verdade, há somente uma fé, um conjunto de verdades que salvam, ok? Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem uma verdade que salva. Só há uma fé verdadeira, ok? Nós somos unidos, pois cremos, porque temos essa mesma fé, essa fé em comum, ok? Amém? Há um só batismo. Olha aqui, Paulo, quando escreveu aqui, ele não explicou para a gente exatamente qual batismo ele está se referindo aqui, né? Mesmo que a gente não consiga definir isso, nós podemos pegar apoio em outros textos da Bíblia, né?
Porque a Bíblia ensina que todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos? Uma só vez. Uma só vez. O texto de João 14 diz, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja... Olha, Ele não vai, e depois volta, e depois sai, e depois vem de novo, não. Jesus disse que ia pedir o Consolador, e que Ele viria para estar para sempre com vocês, com os cristãos, com os convertidos. O Velho Testamento tem uma história diferente. Nós já estudamos isso aqui, não é? O Espírito Santo atuava de maneira diferente. A partir de Atos, capítulo 2, a Bíblia mostra que ele veio para estar para sempre na vida dos convertidos. Ele não vem dar uma voltinha, um passeio. Você já viu aquela oração? Talvez você até já fez essa oração. Ô Espírito Santo, o Senhor venha passear em nosso meio. O Espírito Santo não passeia. Ele vive dentro do cristão, dentro da igreja. É certo que ele age em nosso meio, né? E dependendo da maneira como você vive, você se torna cheio do Espírito ou não. Você deixa o Espírito controlar a sua vida, trabalhar no seu coração. Porque o Espírito ele não invade e força você a viver uma vida santa. Você tem que buscar isso de Deus, né? Isso é estar cheio do Espírito, né? Agora, o Espírito, você é batizado com o Espírito apenas uma vez, ok? Agora, o batismo em água, ele também deve ser feito apenas uma vez. Contudo, existem exceções. Quais são as exceções? Se você foi batizado e você não era convertido, você tem que batizar de novo? Sim ou não? Sim. Por quê? Simbolizou alguma coisa para você naquela época? Nada. Você não era de Deus ainda. Não, simbolizava para que fez o batismo, mas não era uma verdade naquela época. Não é? Muita gente batiza em outros momentos, pode expressar algumas coisas que a gente entende que não é correto. Isso, então são dois casos aqui que nós estamos falando. Primeiro, nós estamos falando daquele que batiza da maneira correta, mas sem Cristo, sem se converter. Não é? Você foi batizado. O batismo é um símbolo de uma verdade que aconteceu na sua vida. Se essa verdade não aconteceu na sua vida, o seu batismo não significa nada. Certo? Concorda com isso? Então, se você não se converteu, se você foi batizado antes de se converter, você deve se batizar novamente. Agora, o segundo caso, Arlen, que você citou é, se o batismo foi ministrado, foi feito de uma maneira errada, de uma maneira antibíblica, tem que se batizar novamente. Eu vou citar um versículo aqui para comprovar isso. Lá em Atos 19, Paulo diz o seguinte: então Paulo perguntou para os crentes lá de Éfeso: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. Quer dizer, eles foram batizados num batismo diferente. Era só um batismo de João Batista. É um batismo que simbolizava apenas que eles estavam arrependidos dos pecados deles. Não simbolizava a nova fé em Cristo, né? Então eles foram batizados novamente. Então, essas duas exceções: você só será batizado em água novamente se você foi batizado em água sem ser convertido, ou se você foi batizado de uma maneira errada. Perguntas, dúvidas, comentários? Há somente um batismo, tanto espiritual quanto em água. Então esse batismo também nos une. Nós temos um batismo em comum. A igreja tem um batismo em comum, tá? Continuando então, versículo 6. Há somente um Deus e Pai, ok? Há apenas um Deus Criador.
um Deus vivo, um Deus real, um Deus soberano, um Deus verdadeiro. Não há muitos deuses, não há outros deuses. Não, os outros deuses não existem. São deuses inventados por homens. Só há um Deus verdadeiro. Os demais são falsos. A igreja tem apenas um Deus e Pai de todos. Quem são esses todos aqui, irmãos? De novo. Os crentes, os cristãos, os convertidos, ok? Aqueles que se renderam ao Senhor Jesus. Um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Olha que maravilhoso esse Deus. Ele permite, em seu amor, em sua misericórdia, a nossa participação nos seus planos. Ele age por meio de todos. Os crentes, os cristãos. E está em todos. Ele habita, né? Ele habita. Olha o que Jesus falou lá em João 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai e o Filho moram em nós, através do Espírito, não é? Eles habitam conosco, através do Espírito. Então nós falamos 7 fatos, tá? Que mostram que nós somos unidos, comprovam a nossa unidade espiritual. Deus fez a nossa unidade. Nós não temos que fazer a unidade, nós só temos que preservar essa unidade, ok? Então os versículos 2 e 3, você viu que eu passei lá do 3 em diante, né? Os versículos 2 e 3, eles vão mostrar para a gente como preservar a unidade. Então Paulo ele vai para a parte prática. Então vamos lá, 5 atitudes para preservar a unidade. Primeira atitude, o que é preciso? Versículo 2. É preciso humildade nos relacionamentos. Irmãos, quem veio no sermão do domingo passado ouviu falar sobre humildade. A gente falou sobre humildade, não é? Nós já tratamos disso. Ao nos relacionarmos com outras pessoas, a Bíblia ensina a sermos humildes. E ser humilde significa você se colocar abaixo, não acima das pessoas. Você chegar para servir e não para mandar, não chegar arrasando, mas chegar humilhado, humilde. Quando há arrogância, quando há orgulho, quando há presunção, os relacionamentos são quebrados, as amizades são desfeitas, o carinho, a afeição são feridos, e às vezes essas amizades até são deixadas de lado. É preciso humildade para manter a unidade da igreja. É preciso humildade. Irmãos, nós somos todos diferentes uns dos outros. Nem irmãos gêmeos são totalmente iguais. Nós precisamos de humildade nos nossos relacionamentos. Humildade para perdoar as falhas uns dos outros. Quando o irmão falha comigo, eu tenho que ser humilde para perdoar. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que ele. Eu também falho com ele. E às vezes muito pior do que ele falha comigo. Eu também tenho que ser humilde para pedir perdão para o irmão quando eu falho com ele. Isso também faz parte da humildade. Não é só perdoar, mas é pedir perdão, é uma via de mão dupla. Mas precisa ser um perdão verdadeiro. Não basta falar: Carlos, eu te perdoo, irmão. Mas tem que perdoar, de fato. Tem que pedir a Deus a graça, Deus me ajuda a perdoar. Essas situações acontecem todos os dias. Dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos em Cristo na igreja, né? E outros relacionamentos. Mas aqui nós estamos falando de preservar a unidade da igreja. Então é preciso humildade. Então Paulo chama a igreja de Éfeso: olha, humildade, com toda humildade. Segunda atitude, o que é preciso além de humildade? Mansidão nos relacionamentos. Irmãos, o que é ser manso? Calmo, sereno, tranquilo. O que mais? Às vezes as pessoas têm noção, não é noção, mas elas pensam que ser manso é ser fraco, é ser mole. Ser manso é muito ao contrário disso, irmão. Ser manso é ser forte. Sabe por quê? Ser manso é colocar a força sob controle.
Porque às vezes existe uma força desesperada querendo brotar de você e pular em cima de alguém. E bater, e falar palavras duras e ser manso é ser forte o suficiente para domar essa força. E colocar essa força debaixo da autoridade de Jesus. Isso é ser manso. Não é ser bobo, não é ser mole. Não é? Ser manso é ser forte o suficiente para renunciar o seu direito, ou abrir mão dele por amor ao próximo. Sabe, a gente não tem que estar certo sempre, mesmo quando a gente está certo. Presta atenção nisso. Mesmo quando a gente está certo, às vezes a gente precisa deixar o outro achar que está certo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para não ficar errado, né? Não é que você vai para o inferno, não, então você vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando num relacionamento, numa discussão familiar, né? Às vezes, deixa a coisa. Você não tem que estar certo todas as vezes, em todas as situações. Você não tem que corrigir cada tropeço que a pessoa dá. Jesus não faz isso com a gente. Jesus é tolerante, é misericordioso, não é? A gente precisa dar um tempo para a pessoa respirar. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Abraão, ele foi manso ao deixar Ló, seu sobrinho, escolher a parte do campo que ele queria primeiro. Ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que levar o sobrinho dele, para falar a verdade, né? Deus mandou ele ir, sair da terra dele e deixar a parentela dele. E ele deu a oportunidade para o sobrinho dele escolher. Abraão fez isso. Moisés foi manso quando seus irmãos quiseram tomar o lugar que era dele. Você se lembra dessa situação? Arão e Miriam quiseram falar com Deus. E a Bíblia registra que Moisés é o homem mais manso de toda a terra, até aquele momento pelo menos, né? Foi registrado o texto da palavra de Deus, né? Eu e Moisés somos muito parecidos. São, né, Carlos? Grande babado. Perguntar, pedir para você olhar o primeiro item lá em cima. Então, Jesus fala que ele é manso e humilde de coração. Ele não falou isso? Eu sou manso e humilde de coração, não é? Jesus de fato era humilde para falar isso, né? Ele podia falar isso, né? Então, ele não exigiu, Jesus não exigiu ser tratado como rei, não é? Que ele merecia. É preciso mansidão para manter a unidade da igreja. Para ouvir, às vezes, alguém falar de você e não exigir a restituição naquele exato momento. Ô Débora, você falou isso de mim, eu quero... Que história é essa? Às vezes dá um tempo para a pessoa se arrepender, né? Se aquilo não causou nenhum alarde, deixa quieta a situação, né? Perdoa. Mansidão é colocar a força e energia que temos debaixo do controle do Espírito de Deus. Terceira atitude, o que é preciso? Mansidão, humildade, longanimidade, né? Acho que essa palavra foi feita desse tamanho justamente para a gente, né, demorar um pouco mais para reagir, não é? O que é longanimidade? Resistência. Tenta explicar isso melhor, Wagner. Em que sentido resistência? Tá certo, mas em que sentido? Existe demorar a se virar, né? Isso, correto. Tem uma palavra mais fácil, sinônimo. Qual é a palavra? Paciência. Né? Ser paciente. O que é? Tardio em irar. Tardio em reagir de uma maneira errada, né? Agressiva. Então, longanimidade é o extremo oposto da impaciência. E como a impaciência, né, irmão, nos dias de hoje, né? Longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira, né? E o senso de contenda. Às vezes a gente tem um senso de contenda muito aguçado, não é? A pessoa não pode citar o seu nome, você, o que você falou de mim aí? Que história é essa? Não é? Calma. A gente precisa contar até 10, até 20, até mais do que isso às vezes,
né? Longanimidade é a constância da alma, debaixo de provocação. Quando você é provocado, pede a Deus que te dê constância de alma, um espírito manso, tranquilo. Essas palavras, elas se relacionam, né? Humildade, mansidão, longanimidade, elas se relacionam. Longanimidade é preciso, é necessária para manter a unidade da igreja, para esperar a sua vez, né? Para ser do seu jeito, paciência para ser do seu jeito, para ver a igreja crescer, não é? As pessoas amadurecerem, talvez os seus filhos, talvez os seus pais, talvez os seus irmãos em Cristo, de orar, de colocar no altar de Deus, longanimidade. Somos diferentes, nós temos velocidades diferentes, não é? Tem gente que pega as coisas assim, ó, rapidinho, tem gente que fica... Paciência, irmãos, nós somos diferentes. E tem uns que se iram muito rápido e os outros também são mais lentos para se irar. Isso é bom, não é? Precisamos ser longânimos, opiniões diferentes, gostos diferentes. Tem um que chega e liga o ventilador, aí o outro chega lá e desliga o ventilador, não é? Tem um que chega e liga as luzes, o outro chega e apaga as luzes, tudo. Não é assim. Tem um que chega e organiza as cadeiras tudo direitinho, assim, médio. Aí os outros chegam e já espalham as cadeiras e tal. Nós somos diferentes. Não é? Dentro de casa, um chega, vai escovar os dentes, esmaga a pasta assim. Aí o outro chega, vai empurrando devagarzinho. Faz parte da vida. Mas para a igreja manter unidade, a gente precisa ter longanimidade, ciência, não é? Versículo 3. O que a gente precisa fazer? Esforçando-vos. Não, desculpa, é ainda o versículo 2, o finalzinho do 2. Suportando-vos uns aos outros. Olha só, o que é isso? Isso é tolerância. Tolerância em amor. Você suportar o outro, é você ser tolerante. Não é aquele negócio, eu suporto o ar, eu não suporto. Não é isso. Não é uma ideia pejorativa, negativa, mas uma ideia positiva. Entendeu? Assim, olha, eu amo esse irmão. E porque eu amo esse irmão, eu sou tolerante com ele. E da mesma coisa, da mesma forma, espero que ele me ame e seja tolerante comigo, né? E isso é feito através do amor, não é? É preciso amar os irmãos para ter humildade, para ter mansidão, para ter longanimidade e, claro, para ter tolerância também. É preciso amar. Tem um versículo interessante, eu estou olhando as coisas que você está colocando, unidade, unidade, tolerância. Tem um versículo interessante, parece que você resumiria isso tudo nele, né? Deus fala assim, fazer morrer a vossa natureza, né? Se a gente conseguir fazer morrer, a gente vai ter condição de... Né? Amém. Aí, quando a gente cai nessas coisas aí, vai relacionar com a natureza, né? Primeira coisa que tem. E é um texto bem paralelo com esse, acho que é Gálatas, se eu não estou enganado, 5, lá vai falar do fruto do Espírito, que esses fazem parte do grupo do fruto do Espírito, não é? O amor, a longanimidade, mansidão, não é? Então assim, a gente precisa disso, precisa lutar contra a nossa própria carne, vencê-la, por isso a gente tem que lutar para preservar a unidade, é uma luta. Nós não queremos que seja do outro jeito, a gente quer que seja do nosso jeito. A gente precisa aprender. É preciso tolerância para manter a unidade da igreja. E por último, versículo 3, agora sim. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforço contínuo. É preciso esforço contínuo nos relacionamentos. Algumas traduções diferentes colocam assim, esforçando-vos diligentemente, ou fazendo tudo para preservar, ou ainda, fazendo todo o possível para preservar a unidade. O meu está procurando guardar a unidade do Espírito. É isso aí.
significa estar pronto para isso. Eu estou pronto para lutar pela unidade da igreja. É um esforço contínuo, ok? Manter, preservar, conservar a unidade da igreja não é tarefa fácil. Ele usa duas palavras, esforço diligente. Esforçando-vos diligentemente. Que mostram que precisa dedicação, precisa sacrifício para manter a unidade da igreja. É muito fácil eu olhar para a cara de vocês e falar assim, quer saber desse povo aí? Quer mais saber dessa igreja não? Ou você olhar para a cara do seu irmão e falar, povo que é muito chato, muito falso. Porque nós somos diferentes. Agora, lutar pela unidade é difícil, mas essa é a vontade do Senhor. E foi esse o texto que ele preparou para nós hoje, ok? Então lembra disso. O que Deus falou para nós hoje em Efésios 4? A igreja deve lutar para preservar a unidade que recebeu de Deus. Nós precisamos lutar. Se a gente não lutar, essa unidade não vai ser visível. Ela vai ter muitas falhas nessa unidade. Vai ter muitas perdas, muitas derrotas. Aprendemos hoje então, tá? Que nós já fomos unidos com Cristo e com a igreja quando nos convertemos. Se você ainda não se converteu, eu te desafio. Entrega sua vida nas mãos do Senhor Jesus, não é? Porque Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te unir com Cristo e te unir com a igreja. E aí você vai passar a usufruir de todas as bênçãos, os privilégios e também das responsabilidades dessa igreja. Não importa quanto tempo, às vezes você frequenta a igreja há muito tempo, essa igreja ou outras igrejas. Mas se você não se rendeu nas mãos do Senhor Jesus, você ainda não faz parte da igreja de Jesus. Você precisa disso. Você que faz parte da igreja, você deve desenvolver atitudes para preservar essa unidade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância em amor e esforço contínuo. Né? Lembra os desafios? O desafio é enxergue que Deus já uniu você com a sua igreja. Você é unido com a igreja. Você querendo ou não, você é unido com a igreja, porque Deus fez isso. Você gostando da igreja ou não, Deus, se você faz parte da igreja, se você é um cristão, você está unido com a igreja. O seu dever, portanto, é lutar com todo o seu ser para preservar essa unidade, para fazê-la visível, para fazê-la prática na sua vida e na vida de todos, de toda a comunidade. Ok? Perguntas? Dúvidas? Precisamos muito disso, irmãos. Precisamos pedir a Deus essa graça de vivermos em unidade. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo texto lido, estudado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, perfeito. Não seríamos capazes, Deus, de imaginar as maravilhas que o Senhor já preparou para nós, Pai. Não somos, nem seremos. O Senhor preparou essa noite esse texto para a gente ler, estudar e colocar em prática em nossas vidas, Deus. Nos ajuda a partir de mim mesmo a fazer todo o possível para guardar, para manter, preservar a unidade da igreja, para fazê-la visível, Deus, para amar os meus irmãos, as minhas irmãs, para servi-los, Deus, em humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor, fazendo todo o esforço. Faz isso no coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos para Efésios 4, do 7 ao 16. E a gente vai falar um pouco sobre os dons espirituais. Ok?